No dia 20 de janeiro de 2025, o Bitcoin bateu um recorde histórico. Uma marca jamais vista antes, $109 mil por cada unidade. Só que enquanto várias pessoas corriam para comprar a moeda virtual, pouca gente imaginava o desastre que estava prestes a acontecer. Desde aquele dia, o Bitcoin passou a sofrer quedas e quedas seguidas, chegando até o preço de apenas $77 mil. No meio de declarações polêmicas, estouro de guerras no mundo e muita incerteza, muita gente se pergunta, ainda vale a pena comprar Bitcoin em 2025? Nesse vídeo você vai descobrir uma verdade dura sobre o Bitcoin, que muita gente ainda não percebeu, que pode custar caro para quem ignorar. Talvez a gente esteja presenciando nesse momento um dos maiores erros no preço do Bitcoin nos últimos anos. E quem entendeu o que está acontecendo agora tem a grande chance de aproveitar esse erro antes que todo mundo perceba. Em 2020, o mundo vivia um momento peculiar. Uma pandemia pegou todo mundo de surpresa e do dia para a noite, usar máscaras, assistir lives e dar banho em sacola de mercado passou a ser parte da nossa vida. Porém, algo muito mais profundo que isso estava acontecendo. Nós passamos a não sair de casa e com isso uma verdadeira revolução estava iniciando no mundo. Porque se ninguém está saindo de casa, como viveriam os comércios que dependiam da venda física? E se os comércios não vendem, como segurar o emprego das pessoas? E se essas pessoas perdem o emprego, elas param de consumir. E se as pessoas param de consumir, novas empresas param de vender e quebram por consequência, o que começa um efeito dominó que poderia explodir a miséria no mundo. Por conta disso, o governo americano passou a enviar cheques em dinheiro para a casa dos americanos. Isso fez parte de uma política de estímulos econômicos para segurar uma situação tão extraordinária como foi o da pandemia. O problema é que uma hora essa conta chega. Para enviar esses cheques, o governo precisou imprimir mais de 5 trilhões de dólares. 40% de todos os dólares existentes foram simplesmente criados do nada nesse período. Nessa época, o Bitcoin custava aproximadamente $9 mil. E todo mundo que prestou atenção no que estava acontecendo no mundo sabia que esse preço estava errado. E quando eu digo errado, eu tô querendo dizer que existia uma assimetria de informação. Tipo, o preço que aparecia na tela das corretoras não refletia o verdadeiro valor que essa moeda poderia assumir diante daquele cenário. Isso porque com 5 trilhões de dólares entrando na economia de forma artificial, o esperado é que em questão de tempo a moeda americana sofresse uma incrível desvalorização. E ao ver o dinheiro físico perdendo valor, o esperado é que essas pessoas corressem para proteger o valor do seu dinheiro, investindo em ativos que não poderiam ser criados artificialmente, como ouro, Bitcoin. E não deu outra, cara. Em menos de um ano, a inflação chegou e o preço do Bitcoin explodiu. Saiu de $9 mil para $69 mil. Isso fez muita gente, inclusive, ficar milionária na época, pelo fato de enxergarem algo que o resto do mercado ainda não tinha enxergado e, por conta disso, ainda não tinha precificado. Quem acompanhava o Bitcoin sabia, mas o mercado não. Então, o preço do Bitcoin não refletia seu valor. Deu para entender? É isso que é a assimetria de informação. E agora, um fenômeno muito parecido está acontecendo nesse momento no mundo. E é muito importante que a gente esteja atento ao que está acontecendo. Você vai ver aqui os fatos e aí você tira as suas próprias conclusões. Até pouco tempo atrás, diversos obstáculos estavam impedindo o crescimento do Bitcoin. Um deles era esse cara aqui, o Gary Gensler. Esse mano era o presidente da SEC, que é o órgão que regula o mercado financeiro americano. Muito parecido com o que aqui no Brasil a gente tem a CVM, é o órgão regulador. Esse cara era o presidente dela. E o bicho era uma verdadeira pedra no sapato no que diz respeito a cripto. Ele processava, multava e tirava do mercado diversas empresas que se abriam para o mercado de criptomoedas. Pois bem, quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele demitiu o Gary Gensler, colocando no lugar um cara chamado Paul Atkins, que possui nada menos do que $6 milhões em cripto. Então você já imagina que o cara estava muito mais interessado em ver o mercado cripto crescendo do que o Gary Gensler. Mas a coisa vai muito mais além. Todos os processos e obstáculos que estavam no caminho das criptomoedas para o crescimento da utilização em território americano, cara, todos eles foram caindo um a um. E de 6 meses para cá, uma verdadeira reviravolta aconteceu na história das criptomoedas no mundo. Bancos de investimento que antes fingiam que cripto não existia, agora soltam relatórios dedicados a esse mercado. Legislações sobre cripto, que até pouco tempo atrás era puro achismo e especulação, hoje é definido por lei. E claro, o presidente dos Estados Unidos assinou oficialmente a autorização para a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. E com tudo isso, o que aconteceu com o preço? Quase nada. A gente está falando de uma mudança estrutural econômica
econômica sem precedentes na história. A maior economia do planeta, dona do dólar, reconhecendo o valor do Bitcoin. Um ativo 100% transparente, impossível de ser impresso artificialmente. E não importa o que você acha pessoalmente do Bitcoin. O fato é, hoje, mais do que nunca, temos um grande ambiente favorável para a valorização dessa moeda. E aí muita gente até fala assim, mas tudo isso aí é porque o Trump tá querendo manipular o mercado das criptomoedas e ganhar mais dinheiro. E de fato, ele lançou uma criptomoeda extremamente duvidosa. Se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo falando sobre essas memecoins dos presidentes, me fala aqui embaixo. E sim, eu não acredito que o Trump ame os ideais de liberdade que o Bitcoin propõe, não. A minha tese é muito mais que ele percebeu que existia um movimento que quanto mais se tentava impedir, mais crescia. E decidiu ganhar capital político e financeiro em cima desse movimento. Só que isso não muda o fato de que os homens mais poderosos do mundo estão incentivando ativamente o uso dessa tecnologia. E cara, não somente os Estados Unidos, mas a Rússia, a Alemanha e a China já citaram a possível criação de uma reserva deles de Bitcoin. Ou seja, nesse exato momento, as maiores economias do mundo podem estar prestes a iniciar um processo de acumulação de Bitcoins. E o que está acontecendo com o preço? Nada. Ele está lateralizando no momento da gravação desse vídeo, às vezes até caindo um pouco. E quem que nessa história está aproveitando calado? Os árabes, cara. Só o Fundo Soberano de Abu Dhabi já comprou mais de 400 milhões de dólares em Bitcoin. A coisa tá tão avançada que uma proposta nos Estados Unidos está prevendo a criação dos chamados Bitbonds, ou seja, títulos da dívida americana atrelados ao Bitcoin. Olha o protagonismo que essa moeda pode assumir na maior economia do mundo, cara. E o preço segue andando de lado. Nesse contexto, o mais insano é que hoje, em 2025, mesmo que você não queira comprar Bitcoin com a grana do teu próprio bolso, existem inclusive formas de você ganhar de graça. Um exemplo que costuma valer bastante a pena são os launch pools, que funcionam uma espécie de milhas aéreas, né? Que as grandes corretoras de criptomoedas fazem, geralmente quando uma criptomoeda ainda não foi lançada e ela vai presentear alguns dos seus clientes com essa criptomoeda que ainda nem está disponível no mercado. E aí, quando você recebe essa criptomoeda que você ganhou ali de graça, você pode vender, você pode trocar, inclusive você pode trocar por Bitcoin se você quiser. E caso você nunca tenha recebido criptomoeda dessa forma, ao invés de explicar aqui em detalhes, vou te mostrar na prática como fazer, porque é uma operação que até iniciante consegue fazer por ter um risco muito baixo. Então vamos lá, receber aqui na prática as distribuições gratuitas de criptomoedas que acontecem, né? Primeiro de tudo, você precisa baixar a plataforma que faz essas distribuições gratuitas de criptomoedas, que é a maior corretora do mundo, a Binance. Eu vou deixar aqui um QR Code, tá? Aponta a câmera do teu celular que você vai baixar o aplicativo e vai abrir a tua conta. Através desse QR Code, você vai abrir uma conta especial, que é uma conta que vai te dar um benefício vitalício de 20% de qualquer taxa de transação da rede que você venha pagar. Vitalício, tá? Quando você tiver, você vai ter esse benefício aí pra você. Às vezes tem gente que, inclusive, já tem conta na Binance, mas aí quer receber esse benefício também, aí baixa através desse link, tá? Então vou deixar QR Code ou o link aqui embaixo. Baixou o aplicativo, abriu tua conta, você vai estar numa tela parecida com essa daqui. Se você não tiver numa tela parecida com essa, você vai no canto superior esquerdo, que tem o logotipo da Binance ali em cima, clica lá, e aí vai ter uma opção lá embaixo, que no meu tá escrito Binance Lite. Confere se tá aparecendo isso aí também, porque se estiver aparecendo Binance Pro, você clica lá em Binance Pro, e aí você vai estar na mesma versão que eu, certo? Segundo ponto, por que a Binance faz essas distribuições gratuitas? É porque ela é boazinha? Não, é muito parecido com um plano de fidelidade. Acontece mais ou menos assim. Quando uma nova criptomoeda vai ser lançada, por exemplo, Donald Trump vai lançar sua criptomoeda. Ele quer lançar na Binance, porque é a maior corretora do mundo, é a mais sólida, a mais segura, que tem o maior track record, que a gente chama, né? Que tem o maior histórico de confiabilidade. E aí ele quer lançar na Binance, porque muitos usuários utilizam a Binance, certo? A Binance fala, tá, você quer lançar aqui? Beleza, mas eu quero uma parte das suas criptomoedas para presentear os meus clientes mais fiéis, entendeu? Então esse projeto, ele vai entregar uma parte dessas criptomoedas que muitas vezes não foram lançadas para a Binance e a Binance distribui para esses clientes mais fiéis. O que a gente vai fazer aqui agora é provar para a Binance que a gente é um desses clientes fiéis, entendeu? E isso é feito através de um processo chamado Launch Pool, que é bem simples de fazer também, tá? Ele funciona assim, você vai ter uma criptomoeda sua que você vai congelar o teu saldo durante o tempo que você quiser. Então, tipo, eu quero botar hoje e tirar amanhã, não tem problema, você tira na hora que você quiser. Só que, enquanto a criptomoeda estiver bloqueada lá na rede, o saldo estiver congelado, você vai estar recebendo a recompensa dessa nova criptomoeda, certo? E como que você faz isso? Você vai precisar primeiro comprar uma criptomoeda chamada BNB, que é a criptomoeda da Binance, tá? Então, ó, você vem aqui, tá aqui na tela principal, você vem aqui nesse botãozinho amarelo lá em cima, tá vendo? Ó, adicionar fundos, e aí ele tem três opções, eu quero comprar com BRL, eu coloco quanto que eu quero, eu quero R$100, e eu digo qual criptomoeda eu vou comprar, tá vendo? Tá aparecendo aqui, ó, o
USDT? Clico lá, boto BNB e aqui ele vai me dar a opção de visualizar a ordem. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar um código Pix, é só fazer o Pix que na hora cai os R$100 na conta, né, em forma de BNB. Como que você faz para conferir isso? É só você vir aqui na tela principal e lá embaixo tem um símbolo de uma carteirinha, lá embaixo, ó, no canto inferior direito, tem escrito ativos e aí lá você consegue ver. Eu não vou clicar aqui porque tem os meus dados pessoais, tem uma conta que eu utilizo as minhas próprias criptomoedas, né? Então beleza. Agora que você viu o teu BNB caindo na conta, você vai participar do Launch Pool. Como que você faz isso? Clica lá em cima no canto superior esquerdo, no logotipo da Binance, e aí ele tem aqui várias opções, você clica em mais serviços e aí você desce até a opção chamada Launch Pool. Tá vendo que tem um foguetinho? Clica lá. Sempre você pode abrir essa opção e ver se tem ou não tem naquele momento sendo lançado um novo projeto. É bem legal você ficar de olho nisso aqui. Por quê? Acabou de concluir um chamado New. E aí ele falou, ó, eles distribuíram no total 35 milhões dessa criptomoeda. E ficou durante 3 dias sendo distribuído para todo mundo que congelou esse saldo. E ele fez isso através de 3 cofres, 3 saldos que foram congelados. Pessoas que fizeram através de FDUSD, que é uma criptomoeda que espelha o valor do dólar. Embaixo tem USDC, que é outra criptomoeda que espelha o valor do dólar. E embaixo BNB, que é a criptomoeda da Binance. O pulo do gato aqui é você olhar o quanto que as pessoas procuraram mais, né? Quanto que foi bloqueado aqui. Então, ó, se você for olhar, existe aqui no BNB Pool, aqui embaixo, mais de 1 milhão de participantes foram para cá. Por quê? Porque geralmente a alocação, a quantidade distribuída para as pessoas é bem maior aqui no BNB. Então você recebe uma recompensa também maior pelo tempo que você fica. Todos os dias o teu saldo atualiza. Então é só você clicar aqui, BNB Pool, dizer quanto que você quer deixar lá dentro, confirmar e aí pronto. Todo dia, uma vez por dia, você vai ver o saldo aumentando nessa nova criptomoeda. Deu para entender? Bem simples, né? Eu gosto e utilizo a Binance por ser uma corretora sólida, a maior do mundo, inclusive, né? Que já bateu de frente com governos e principalmente por ela ter um negócio chamado provas de reserva, que qualquer pessoa pode conferir se o seu saldo tá realmente lá dentro. Isso pode até parecer besteira, mas cara, a pior coisa do mundo é você comprar teus bitcoins, ver eles se valorizando e aí no momento de crise, quando você precisar sacar, a corretora chega e bloqueia teu saque. A Binance te deixa tranquilo com relação a isso, que não vai acontecer esse tipo de coisa, justamente porque você tem essa prova de reservas. E o mais interessante quando a gente pensa se vale ou não a pena comprar Bitcoin em 2025, é ver que em breve essa pode nem ser mais uma escolha que a gente vai ter. Porque os Estados Unidos sozinho pretendem comprar 460 bilhões de dólares em Bitcoin. Então pensa comigo, só existem 21 milhões de unidades disponíveis totais de Bitcoin. Apenas uma empresa sozinha, a MicroStrategy do Michael Saylor, possui 500 mil Bitcoins. O total são 21 milhões. Mas várias outras empresas estão nesse momento correndo já para comprar, inclusive empresas famosas que você conhece, a empresa do Elon Musk, né, a Tesla, enfim, tá aparecendo na lista aí na tela. Junto com isso, os donos do petróleo no mundo, os árabes, metendo mais alguns milhões de dólares. Estados Unidos, Rússia, China, prestes a entrar numa verdadeira corrida de acumulação. Porém, nesse momento, o mundo inteiro tá de olho nos juros altos dos Estados Unidos, que por ser um título de renda fixa seguro, né, porque é a economia mais sólida do mundo, muita gente acaba optando por investir na renda fixa americana, o que faz com que mercados de renda variável, como ações e criptomoedas, não recebam esse volume de capital, pelo menos no curto prazo. E isso é uma característica bem clara desse momento de incerteza, de guerras que está acontecendo no mundo agora. E a consequência disso é completamente bizarra. O preço do Bitcoin simplesmente não reflete o cenário atual, assim como não refletia lá atrás na época da pandemia. Mas a grande diferença é que agora a gente está falando de governos e fundos soberanos comprando. 21 milhões de unidades não vai dar para todo mundo no mundo. Hoje no mundo existem mais ou menos 60 milhões de milionários, né? E se cada um decidir comprar um Bitcoin, já não vai ter o suficiente para todos eles. Então é muita pressão de demanda, né? Contra uma pressão de oferta que não vai aumentar, já que a oferta máxima vai ser de 21 milhões. Então quanto mais a pressão de demanda aumenta, mais o preço sobe, porque a oferta não tem como aumentar junto. Mas vale lembrar que a gente não precisa comprar um Bitcoin por vez, tá? A gente pode comprar frações de Bitcoin. A partir de R$10, inclusive, você já consegue comprar os teus. E vale lembrar o óbvio, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas, na minha opinião, por esses motivos que eu apresentei aqui, eu acredito que a gente está vendo o maior erro de cálculo do preço do Bitcoin nos últimos anos. Mas me fala aí a tua opinião, você está mais distraído nesse momento com a renda fixa, por conta desses juros altos que a gente está presenciando aí, ou enxerga que a gente pode estar vendo a próxima imensa onda de valorização do Bitcoin, que o mercado simplesmente ainda não precificou
verdadeiro valor dessa moeda. Não esquece que o conhecimento liberta, e para abrir a tua conta especial na Binance, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tamo junto e até a próxima.